No nosso papo bacana de hoje, aqui no canal Boss Media, eu vou trazer para você o debate do porquê o Brasil só é bom para os ricos. Quero explicar para você brevemente o que é a taxa de juros, a taxa Selic, o porquê ela está alta desse jeito e como os juros estão afetando principalmente a classe média, que é a classe consumidora no Brasil, tendo em vista que para o rico não muda nada, pois ele pode ficar de braços cruzados, simplesmente deixando o seu dinheiro, o seu patrimônio financeiro rendendo a 15% a taxa de juros ao ano, e a classe que precisa movimentar a economia, que roda essa engrenagem, que é a classe consumidora, a classe média, vive nesse caos financeiro, uma vez que a classe baixa, que são os pobres, não vai mudar muito em suas vidas. A taxa está a 15% ou não. Suas vidas praticamente não vão mudar em nada, tendo em vista que eles continuam sendo pobres e o seu poder de consumo é baixo. De forma simples, que é a taxa básica de juros Selic, e para que serve a sua serventia é controlar a inflação, regular o crédito. Especula-se que a taxa de juros ela é uma maneira de controlar o crédito quando a economia está desenfreada. Mas o que é isso, Hilton? Economia desenfreada é quando gasta-se mais do que arrecada. Havia os nossos governantes que passaram acima da meta de gastos. Com os juros altos, beneficiam os riscos. Pessoas com capitais investidos no Tesouro Direto, CDBs, renda fixas, lucram mais quando os juros sobem. Os ricos que têm patrimônios, como eu havia falado antes, eles colhem os frutos dos juros elevados, uma vez que seu dinheiro fica rendendo com esse mesmo juro elevadíssimo e eles continuam tocando suas vidas. Segundo a FECAP, uma Selic em 15%, os ricos ganham mais, enquanto os pobres enfrentam maior custo de crédito. Esse efeito aprofunda a concentração de riquezas. E você já deve ter reparado que a riqueza no Brasil ela é extremamente concentrada a uma classe social, a uma classe de pessoas entre os ricos e super ricos e super ricos. Os juros altos prejudicam a classe média e os pobres, e eu vou te demonstrar por A mais B aqui com esses dados. O crédito fica cada vez mais caro. Empréstimos pessoais, financiamentos de carro, financiamentos imobiliários ficam muito mais onerosos com juros altos. No caso do financiamento imobiliário, segundo uma fonte, a alta taxa encarece tanto que muitas famílias de classe média
não conseguem comprovar renda para financiar. Isso limita a casa própria para muitas pessoas que não têm reservas. Reservas essas financeiras, o que culmina em um endividamento. A classe média e os pobres muitas vezes dependem de créditos para o consumo ou emergência. Os juros altos aumentam o custo desses créditos, deixando o endividamento perigoso, o famoso crédito rotativo. Isso também retroalimenta a inflação nos preços de bens essenciais, porque, uma vez empréstimos caros, encarece a produção e transportes de produtos que chegam à sua casa, aí do outro lado. Mais uma vez, culmina em desemprego e desaceleração econômica. Quando os créditos é caro, as empresas investem menos, crescem menos, por sua vez, contratam menos. Isso pode frear a criação de empregos, afetando particularmente quem é mais vulnerável, ou seja, a classe consumidora, classe média. E os pobres, já é nítido o que acontece, né? Um estudo da USP mostrou que juros mais altos têm efeitos maior sobre o desemprego entre homens negros. Isso reforça a desigualdade racial e socioeconômica. Inflação é vida mais cara. Os juros altos sobem para controlar a inflação. É como se fosse um sistema de freio, de frenagem. Mas no dia a dia, quem paga a conta são os mais pobres. Novamente, como eu disse antes, alimentos mais caros, transportes caros, itens básicos ficam cada vez mais caros. Segundo algumas entidades, a Selic alto pesa no prato do povo. E por que os pobres têm ainda menos chance de mudar suas vidas? Barreiras para investimento. Esse é o nome. A classe média baixa ou pobre não costuma ter capital para investir de forma relevante, logo não aproveita os rendimentos dos juros altos. E aí, essa classe, que é uma classe massiva no todo, tendo em vista que 3% da população tem todo o dinheiro que 97% da população não possui, logo essa classe média e pobre, que é a classe baixa, elas recorrem a recursos de facilidades, bem como tomar empréstimos ao banco ou muitas vezes recorrem a casas de apostas, fazendo seus jogos, que agora o governo o transformou em algo legal, lícito, e essas pessoas ficam com seus dedos cruzados, esperando uma hora que a sorte bata em suas portas. Mesmo quando poupam, muitas vezes vão para investimentos mais modestos ou nem investem por receio. Quando há criação de dinheiro ou injeção monetária, quem está mais próximo do centro financeiro, instituição, bancos grandes,
investidores se beneficiam primeiro com o efeito Cantillon. Isso reforça a desigualdade e porque o dinheiro novo beneficia quem já é mais rico. Eu sei, com certeza você já se perguntou por que a classe rica, classe premium, sempre está mais apta a ter mais dinheiro. Por quê? Uma vez concentrado essa injeção monetária e quem já está próximo desse centro financeiro, isso facilita as suas vidas. Um dos fatores também é uma mobilidade social estagnada, com créditos caros, oportunidades de empreender, comprar imóvel ou melhorar de condição são dificultadas para quem não tem patrimônio. Isso faz com que muitas pessoas fiquem presas em uma classe social sem chances reais de ascensão, de uma melhor evolução. Alguma dessas consequências é a desigualdade crescente que enfrentamos no Brasil. Os juros altos podem contribuir para manter a desigualdade de renda. A população rica enriquece mais via aplicações, enquanto a maioria sofre com dívidas e falta de acesso ao crédito barato. A tensão social. Pode haver insatisfação social. As pessoas sentem que o sistema favorece os ricos. Movimentos sociais e sindicatos já protestam contra os juros altos, o que pode gerar uma instabilidade política ou pressão por reforma econômica. Mas sabemos que isso será sempre empurrado com a barriga, o que cria um ciclo negativo para o crescimento. Se a economia for mantida artificialmente presa por juros altos, o crescimento pode ser mais lento. Menor crescimento, menos geração de empregos, menos investimentos, menos avanços sociais. Algumas das soluções viáveis são reformas da política monetária, propor ao Banco Central mais voltado para o crescimento e menos alteridade severa, avaliações de metas de inflação com olhar social, talvez não amarrar tudo na Selic alta. Outra das soluções são créditos mais acessíveis para as classes médias e pobres, linhas de créditos subsidiadas ou programas de financiamento habitacional mais justos, políticas que incentivem bancos públicos a oferecer créditos para pequenos empreendedores sem taxas abusivas, incentivos à população e investimentos, bem como uma educação financeira para que as pessoas da classe média e baixa invistam ou tenham uma melhor consciência sobre o que fazer com os seus proventos, produtos financeiros mais inclusivos para quem não só os ricos tirem proveito de juros, mas as outras classes minoritárias também. Redistribuição de renda, políticas fiscais, tributação de gastos públicos para reduzir a desigualdade, incentivo a programas de moradia, educação
empreendedorismo que permitam uma mobilidade social. Sobre esse tema, sobre possíveis soluções e caminho para mudar isso, eu vos digo, meu irmão e minha irmã, que isso nunca vai acontecer, uma vez que para o governo manter você pobre ou classe média é extremamente lucrativo, uma vez que o mesmo pode manipular as narrativas e fazer com que você fique cada vez mais em suas mãos. Ele tendo esse poder de narrativa, ele tem o seu poder de voto, uma vez que quando ele queira, ele te dá com uma mão e o retira com a outra. A exemplos disso, nós podemos citar algumas melhorias que os nossos governantes sempre nos oferecem, mas que nunca são reais. E tem um tema que eu estou querendo trazer aqui para vocês, que é sobre o que está para acontecer com a economia em 2030. Mas eu não sei se esse tema vocês estão preparados para ouvir. Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários abaixo e me digam se esse vídeo fez algum sentido e se vocês querem que eu traga essa minha ótica sobre a Agenda Global 2030, pois o que está para acontecer ainda vai deixar muito mais gente com uma desigualdade social severa. Bom, eu vou parar por aqui, esse vídeo já está ficando grande. Não menos importante, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que essa mensagem se propague ao mundo e nos veremos nos próximos vídeos. E lembrem-se que é só o começo. Fiquem com Deus. The boys, the present, be yourself, the base. Cheguem suas próprias conclusões.